Olá, meu nome é Eduardo de Araújo Teixeira, eu sou formado em Letras e sou doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo. Eu estou aqui para apresentar para vocês o livro das Palavras Grandes e dos Desenhos Pequenos. O livro das Palavras Grandes e dos Desenhos Pequenos foi criado por Alexandre de Castro Gomes e Cris Aliadef. Eles são casados, ela é ilustradora do livro e eles produzem obras juntas. Vamos ver um pouco mais sobre esse casal e o que eles têm a dizer sobre sua produção. Olá, meu nome é Alexandre de Castro Gomes, moro aqui no Rio de Janeiro, sou especialista em literatura infantil e juvenil, mestrando em teoria da literatura e literatura comparada pela UERJ, sou membro do grupo de pesquisa CNPq em Lige e do núcleo de estudos de literatura infantil e juvenil, o NELIGE da UERJ, sou professor de história da literatura infantil e juvenil brasileira e de escrita criativa, fui presidente da ELIGE entre 2015 e 2019, a ELIGE é a Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, e sou autor de cerca de 40 livros para crianças e jovens, entre eles o livro das Palavras Grandes e dos Desenhos Pequenos. Oi, eu sou Cris Aliadef, do Rio de Janeiro, sou ilustradora de livros infantis, sou designer de estampas e também sou especialista em literatura infantil e juvenil pela Cândido Mendes. Eu comecei a ilustrar livros em 2010 e hoje são cerca de 50 livros com as minhas cores e traços. O livro das Palavras Grandes e dos Desenhos Pequenos é composto por dois contos. Um se chama Epaminondas e o outro Afonso. E os dois falam sobre a mesma coisa, falam sobre tamanhos. A ideia toda do livro é brincar com os tamanhos. Pelo próprio título já de entrega, que as letras, as palavras são grandes, o formato das palavras são grandes e os desenhos são pequenininhos. Isso acontece também com os personagens dos dois contos. Um é um ratinho que está preso numa ilha e ele é muito pequeno para conseguir sair dela, para chegar no barco. E o outro é o Afonso, que é um homenzinho pequenininho, tão pequeno que cabe dentro de uma garrafa de 2 litros de refrigerante. E ele tem os problemas dele, psicológicos, né? Porque ele sempre foi muito pequeno, ele queria jogar futebol, queria estar no time da escola e tal. Só que ele descobre na literatura uma forma de ser grande. Eu quis com esse conto, com esses dois contos, com esse livro, mostrar que ser pequeno não é um problema. Ser pequeno às vezes é até vantajoso, é bem legal. No livro das Palavras Grandes e dos Desenhos Pequenos, resolvemos fazer uma brincadeira, uma experiência muito interessante. Instigar o leitor, invertendo o peso das coisas. A ilustração abraça e invade o texto, ao mesmo tempo que apresenta diminutas vinhetas. Juntos, a palavra desenhada e o desenho trazem surpresas, mensagens e referências. Assim unidos, fazem um gostoso caminho através das histórias de Epaminondas e Afonso. Eu espero que o livro seja recebido pelos seus leitores grandes e pequenos com a mesma empolgação que nos levou a fazê-lo. Quero muito saber o que vocês acharam dele. Eu acho que o grande barato da literatura é você poder contar uma coisa sem falar diretamente. Nesse caso desse livro, eu fui falar sobre dois personagens pequenininhos, cada um tem um problema que precisa resolver. No caso do Epaminondas, ele precisa sair da ilha, e no caso do Afonso, ele tem que resolver aquele problema psicologicamente. O fato dele ser pequeno não pode ser um problema para ele, e não é, né? Ele descobre na literatura que não é. Então é uma forma não convencional de você passar uma mensagem, mas contornando ela, né? Para que a criança que lê, ela chegue àquela conclusão. Isso que é o grande barato. E essa linguagem poética, ela ajuda, porque ela ajuda a fixar na cabeça da criança aquela leitura. O livro das Palavras Grandes e dos Desenhos Pequenos é uma forma engenhosa de apresentar para as crianças ainda não alfabetizadas o maravilhoso mundo das palavras e dos livros. O livro das Palavras Grandes é uma belíssima introdução das crianças no universo dos livros. Além da dimensão grande do livro, que permite o manuseio e a leitura realizada pelo adulto para o grupo, as letras são grandes e em forma de bastão. Algumas palavras apresentam cores e formas diferentes, o que estimula também sua leitura visual junto aos desenhos singelos do livro. Os personagens simpáticos mobilizam sentimentos de empatia, pois tratam da diferença que poderia levar à solidão e ao isolamento, mas que eles superam não só através da inteligência, mas pela descoberta de si, da imaginação, dos livros, das artes e da poesia. O livro, como objeto lúdico, permite um jogo de decifração das palavras diferentes do texto, um jogo de adivinha para esta faixa etária ávida por participar ativamente da história e expressar seus sentimentos e impressões.
Além da riqueza estética, a narrativa aborda de forma lúdica temas importantes como medo, coragem, solidão, amizade e identidade. Conteúdos que estão sempre circulando em eixos da educação infantil, como animais, cores, proporções e tamanhos. Indicado para crianças da pré-escola, o que compreende a faixa etária de 4 anos a 5 anos e 11 meses, o livro contempla diversos temas. Vamos a eles. O livro das palavras grandes e dos desenhos pequenos tem por temas a natureza, a interação com o espaço, objetos e seres, o corpo, formas, tamanhos e proporções. Numa perspectiva mais abstrata, a identidade, emoções, sentimentos, o poder da imaginação e o fazer artístico. No sentido mais amplo, o livro das palavras grandes e dos desenhos pequenos trata de a descoberta de si, percepção do corpo, explorando suas diferentes formas, necessidades, limites, habilidades e suas relações com o outro. B. O mundo natural e social, das descobertas e relações pessoais a esferas mais amplas como a escola, a cidade, o meio ambiente e até mesmo o universo. Destaque para temas que estimulam o respeito ao outro, aos animais e o reconhecimento da diferença. C. Diversão e aventura. Ir além da realidade imediata da criança e estimular a imaginação e o envolvimento com a leitura, tanto pelo trabalho com a linguagem quanto pelo desenvolvimento da narrativa. Para falar sobre a importância do contato com os livros, nada melhor do que mencionar os benefícios da leitura, né? A leitura ela melhora a escrita, ela desenvolve a criatividade, ela enriquece o vocabulário, ela provoca reflexões, e é sempre bom refletir sobre as coisas. Ela aumenta a capacidade de empatia, ela amplia o poder de concentração, ela motiva, ela inspira, a leitura aguça a curiosidade, ela constrói habilidades e, mais importante de tudo, para mim pelo menos, ela prepara para problemas futuros e desenvolve um repertório de soluções. Como propósito de atividade para o livro das palavras grandes e dos desenhos pequenos, nós propomos a roda de leitura. Ela consiste nas seguintes etapas. 1. Preparar o espaço em sala de aula ou área externa, como pátios e jardins, para que seja confortável às crianças, lembrando que a mudança de ambiente muitas vezes potencializa a experiência da leitura. 2. Organizar as crianças em roda, garantindo que todas se vejam e tenham a visão do livro. 3. Apresentar o livro aos alunos, começando pela capa. Estimular então a criança a especular sobre o ratinho e o homenzinho sentado em uma das palavras. Perguntar sobre quem será a história, por fim anunciar que serão 2 histórias contadas no livro. 4. Deixar que escolham, erguendo as mãos, por qual história começar. Contar os votos em voz alta. 5. Entregar o exemplar para cada criança, conduzir a leitura acompanhada página a página. Acolher todas as falas, estimulando as impressões sobre as ilustrações nas palavras coloridas ou desenhadas. 6. Pedir que identifiquem o protagonista e as palavras diferentes. 7. Perguntar a elas sobre os desafios do personagem e do que mais gostaram na história e por quê. Acolher com atenção essas respostas. 8. Deixar que as crianças falem sobre ambas as histórias e seus possíveis significados. Esse processo de interação é fundamental, pois faz a experiência mais rica e próxima, estimulando a oralidade e a escuta dentro do grupo. Como atividade pós-leitura, pedir que os alunos pensem no encontro dos 2 personagens numa terceira história por meio de desenhos. Colar os desenhos na lousa e com os alunos criar uma sequência narrativa com os vários desenhos. Entregar o livro para as crianças levarem para casa, a fim de praticarem a leitura com a família. Campos de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o livro das palavras grandes e dos desenhos pequenos, uma publicação de Saberes e Letras. Para dúvidas e sugestões de atividade, consulte o manual. Boa leitura para todos vocês. Boas leituras!